A proteína em pó, vendida em farmácias ou lojas especializadas, ainda gera muitas dúvidas. Eu realmente preciso dela? Ela pode ser prejudicial para a minha saúde? Inclui compostos potencialmente nocivos, metais pesados? Qual quantidade eu deveria consumir? Em que momento do dia? Qual é o seu processo de fabricação? Provavelmente, em mais de uma ocasião, você já ouviu algum amigo, familiar ou até mesmo algum médico ou profissional de saúde afirmar que a proteína, e em especial a proteína em pó, pode afetar negativamente sua saúde, rins, exames laboratoriais ou fígado. Bem, existe realmente alguma base nessas afirmações? Felizmente, esse tipo de crença tem cada vez menos força. Hoje há evidências científicas sólidas que esclarecem essas questões, tema deste vídeo. Vou explicar o que ocorre no seu corpo ao consumir um dos suplementos mais usados no mundo, além da creatina. A proteína do soro do leite, também conhecida como whey protein, geralmente chamada de proteína em pó por causa do seu formato mais comum. Você vai descobrir que, longe de ser um produto exclusivo para quem frequenta a academia, a proteína do soro do leite se parece muito mais com um alimento do que com um suplemento clássico e pode ter aplicações úteis para perfis de pessoas muito diferentes. Será que você é um deles? Você vai descobrir. Primeiro, é essencial saber o que é a proteína do soro do leite e sua origem. A proteína do soro vem de uma fração do leite chamada soro lácteo, que visualmente é um líquido amarelado, solúvel em água e pouco atraente. Aproximadamente, a proteína do leite de vaca é composta por cerca de 80% de caseína e 20% de proteína do soro. Na verdade, esta última é um subproduto gerado durante a fabricação do queijo que você consome diariamente, e até algumas décadas atrás, veja bem, era descartada por desconhecimento de suas possíveis aplicações nutricionais. Quando se adiciona ao leite um agente coagulante, como a renina ou a quinina, ocorre a separação entre a coalhada de um lado e o soro do outro. A coalhada, rica em caseína, é usada para fazer queijo. Falaremos dessa proteína em outro momento. Por outro lado, o soro contém diversas proteínas de altíssimo valor biológico, que são as que constituem a proteína do soro. Resumindo ao máximo, partimos do leite, adicionamos um coagulante, obtemos uma fração sólida, a coalhada, rica em caseína, que dá origem ao queijo, e uma fração líquida, o soro do leite, que dá origem à sua querida proteína do soro. Posteriormente, por meio de processos industriais de filtragem e desidratação, essas proteínas do soro se transformam nesse pó, que você pode adicionar a iogurtes, ao leite, à água, a suplementos clínicos no hospital ou até mesmo ao café. Conforme o processamento, filtragem ou hidrólise, surgem formas como concentrado isolado ou hidrolisado, presentes nos potes de proteína. Qual a diferença entre elas? Principalmente pela pureza proteica e quantidade de gordura e lactose. Embora a grande maioria da proteína do soro venha do leite de vaca, na verdade qualquer mamífero que produza leite pode gerá-la: búfalos, cabras, camelos, lhamas e até mesmo humanos. Agora, será que a proteína do soro é a melhor proteína que existe? Para isso, precisamos de ferramentas que avaliem a qualidade proteica. O método mais utilizado atualmente é o PDCAS, que leva em consideração tanto o conteúdo de aminoácidos essenciais, aqueles que seu corpo não consegue sintetizar, quanto sua digestibilidade, ou seja, a eficiência com que eles são absorvidos no seu intestino. Esse índice tem valor máximo de 1, que indicaria uma proteína perfeita por esses critérios. Tanto o concentrado quanto o isolado de proteína do soro atingem o valor máximo de 1, assim como leite integral, ovo e frango. Muito próximas estão as proteínas vegetais, como o isolado de soja ou de ervilha. Portanto, a proteína do soro é uma fonte proteica de altíssima qualidade e excelente digestibilidade, embora não seja única, nem indispensável, nem insubstituível de forma alguma. Também não faz sentido afirmar que a proteína em pó é artificial e a do frango é a boa. A proteína do soro nada mais é do que a fração proteica de maior qualidade do leite, apresentada em um formato prático e fácil de consumir. Basicamente, é um ultraprocessado do leite. Só isso. É indispensável? Não. Pode ser útil? Com certeza. Vamos analisar onde ela agrega valor. As primeiras situações podem ser familiares, mas as últimas vão surpreender. Primeiro, claro, a hipertrofia muscular em um contexto de superávit calórico, né? Quero ganhar mais músculo. Esse é o uso mais comum. Favorecer o crescimento do seu músculo. Para que o músculo aumente de tamanho, é preciso que ocorra essa síntese proteica muscular, processo estimulado pela proteína do soro, especialmente graças a aminoácidos, tijolinhos muito específicos como a leucina. Esse estímulo ativa vias anabólicas como a mTOR na sua célula muscular, mas requer duas condições-chave: um superávit calórico, excesso de energia disponível para que esses tijolinhos sirvam para formar muros, proteínas, e um estímulo mecânico, ou seja, treinamento de força.
Sem exercício, a proteína não é usada para construir músculo, mas sim convertida em glicose ou oxidada para produzir energia. Só é possível ganhar massa muscular sem treinar usando medicamentos, o que é fortemente desaconselhado. Conclusão: se você consome proteína do soro com esse objetivo, faça treino de força, é óbvio. Segunda função: preservar massa muscular em dietas hipocalóricas. Em processos de perda de peso, aumentar a ingestão de proteína é fundamental para evitar a perda de músculo. A proteína diminui o apetite, dificilmente vira gordura e preserva a massa magra. Em qualquer dieta de emagrecimento, perde-se uma certa quantidade de músculo, até 33% do peso perdido nas piores dietas, e isso é totalmente contraproducente. Menos músculo facilita recuperar o peso perdido. Com um déficit calórico maior, a ingestão de proteína se torna ainda mais importante. Atingir 2 g por quilo ao dia pode ser difícil só com alimentos. E é aqui que a proteína do soro do leite se torna realmente prática, porque fornece muita proteína em pouco volume, com poucas calorias e em um formato líquido menos saciante. Por exemplo, 40 gramas de proteína do soro do leite, tomar isso é muito simples. Mas conseguir essa quantidade de um peito de frango exige consumir cerca de 200 gramas, o que pode não ser fácil dependendo do seu nível de saciedade. Terceira indicação: prevenção da sarcopenia em pessoas idosas. A proteína do soro do leite costuma ser associada a pessoas jovens e fortes, principalmente homens, por causa do marketing. Mas pode ser ainda mais relevante na população idosa. Com a idade surge a chamada resistência anabólica. São necessários estímulos maiores para manter ou aumentar a massa muscular. Além disso, o apetite costuma diminuir, especialmente por alimentos proteicos. Sim, as pessoas idosas têm menos apetite por proteína. A isso se somam fatores como medicação, transtornos de humor, problemas dentários que dificultam a mastigação ou disfagia, e tudo isso contribui para uma ingestão inadequada. O resultado é que não vão consumir proteína suficiente, e isso acelera a perda muscular, favorece a sarcopenia, a adinapenia, associada a maior risco de quedas, hospitalização e morte. O músculo é essencial para a saúde, como você já sabe. Quarto benefício: a proteína do soro do leite é antioxidante porque tem cisteína, precursora da glutationa, um dos principais antioxidantes do corpo. A proteína do soro do leite tem biodisponibilidade especialmente favorável para a obtenção de cisteína. A elevação da glutationa pode ser útil na esteatose hepática, diminuindo a gordura no fígado e melhorando exames laboratoriais. Quinto benefício: controle do apetite via grelina. Controlar o apetite é essencial para gerenciar o peso e a composição corporal. A grelina sobe quando você fica muito tempo sem comer, estimulando a fome. Por outro lado, a leptina induz saciedade após a ingestão. Na obesidade, geralmente existe resistência à leptina, dificultando que a leptina gere essa percepção de saciedade. Aqui entra a proteína do soro, que ajuda no equilíbrio hormonal e no controle do apetite. Por isso, quem consome proteína do soro geralmente tem saciedade mais controlada durante o dia, mesmo ingerindo apenas no café da manhã. Sexto ponto positivo: fortalece a barreira intestinal devido à glutamina. Muitas patologias têm sua origem ou impacto no sistema digestivo, e um intestino danificado piora tudo, todo o resto. A proteína do soro pode ajudar a reduzir a permeabilidade intestinal patológica, em parte graças ao seu teor de glutamina, aminoácido que nutre as células intestinais. Digo patológica porque há uma permeabilidade intestinal fisiológica, como após exercícios intensos, o que é normal e não precisa ser interrompido. Foi observado que doses de aproximadamente 0,5 gramas por quilo por dia de proteína do soro podem melhorar esse parâmetro em doenças como Crohn. Sétimo benefício: recuperação muscular após o exercício. Não é só ganhar massa muscular, mas também melhorar a recuperação após o treino. Uma melhor recuperação implica menor risco de lesão e maior desempenho. Lembre-se de que você pode colocar tanto volume quanto sua capacidade de recuperação permitir. Após o treino, ocorre fadiga, microlesões e alterações locais. A proteína do soro ajuda a mitigar a perda de força após o exercício. Isso ocorre, entre outros motivos, por seu efeito no sistema nervoso central, aumento da glutationa e melhora no transporte de oxigênio. Assim, ela otimiza a recuperação muscular e reduz a fadiga central, sendo indicada em estratégias pós-treino, como o tradicional shake. No meu caso, um dos suplementos que costumo ter disponível há anos e que consumo há anos e que não pretendo mudar é o isolado de proteína de soro nativo, sem sabor, neutro, sem adoçantes, da Fulgas, que estou mostrando aqui na tela para você. É meu suplemento de proteína há anos.
Agora você entende melhor a proteína do soro e suas aplicações. Se achou útil, compartilhe com quem possa se beneficiar. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção, um abraço e vamos seguir empoderando.